nome é Gustavo e junto com Pedro e Annie vamos falar sobre os lipídios. Os lipídios são uma classe de biomoléculas que incluem gorduras, óleos, cera e fosfolipídios. Eles são caracterizados por seres insolúveis em água e mais solúveis em solventes orgânicos. Desempenham funções no organismo como armazenamento de energia, estrutura celular, isolamento térmico e proteção de órgãos. Para a prática temos os seguintes materiais: aceite de oliva, óleo de soja, margarina e manteiga, e o solvente, água, etanol e hexano. Em um tubo de ensaio colocamos água e óleo. No ensaio colocamos óleo e água. Observamos que a solubilidade do óleo em água é muito baixa e isso ocorre porque os óleos são compostos majoritariamente por moléculas apolares, enquanto a água é polar. A diferença nas polaridades impide que as moléculas de óleo se misturem bem com as de água, resultando em separação entre os dois líquidos. O óleo tende a flutuar sobre a água. O óleo em etanol é significativamente maior do que em água. O etanol possui uma parte polar, o grupo de hidroxila, e uma parte apolar, a cadeia de carbonos, o que permite interações com as moléculas de óleo que são apolares. Isso facilita a dissolução de muitos tipos de óleo em etanol, tornando um solvente eficaz para extrair compostos lipofílicos. Podemos observar que o óleo e o etanol se misturaram, mas não o 100%. O óleo em hexano. O hexano é um solvente apolar, assim como muitos óleos, o que permite que eles se misturem facilmente. Essa afinidade entre as moléculas apolares facilita a dissolução de óleos em hexano, tornando um solvente comum em extrações e aplicações industriais. Podemos observar que se misturaram totalmente o óleo e o hexano, então não tem separação. O azeite de oliva é insolúvel em água e possui uma densidade menor do que a água, o que faz com que flutue sobre ela. A densidade do azeite de oliva varia entre 0,91 e 0,93 gramas por centímetro cúbico, enquanto a de água é aproximadamente de 1 gramo por centímetro cúbico. Essa diferença de densidade é a falta de solubilidade em água. São critérios típicos dos lipídios. O azeite de oliva é solúvel em etanol, embora a solubilidade possa variar, depende da proporção e da temperatura. O etanol, sendo um solvente polar com uma parte apolar, permite com que o azeite, que é apolar, se misture em certa medida. Quanto à densidade, o azeite de oliva tem uma densidade aproximada de 0,91 a 0,93 gramas por centímetro cúbico, o que o etanol tem uma densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico, o que significa que ao misturá-lo, o azeite ainda pode flutuar, já que a sua solubilidade facilita a interação entre os dois. O azeite de oliva é altamente solúvel em hexano, já que ambos compostos são apolares. Essa semelhança nas propriedades químicas permite que ambos se misturem facilmente. A densidade do azeite de oliva tem uma densidade de 0,91 a 0,93 gramas por centímetro cúbico e o hexano de 0,66 gramas por centímetro cúbico. Assim, o azeite flutua sobre o hexano, mas ambos se dissolvem bem um no outro. Adicionar em um tubo de ensaio uma pequena quantia de manteiga e acrescentar água e agitar. Em conclusão, a manteiga não se dissolve em água. Por quê? Porque a manteiga é composta principalmente por lipídios. A água, por outro lado, é uma molécula polar. A manteiga, por ser apolar, não se mistura com a água polar, evidenciando a diferença entre as substâncias polares e apolares. A manteiga irá separar da água e flutuar na superfície. Adicionar em um tubo de ensaio uma pequena quantia de manteiga, mais acrescentar etanol e agitar.
Em conclusão, a manteiga mais o etanol, a diferença de polaridade entre as moléculas da manteiga e do etanol impede que elas se misturem de forma homogênea. A manteiga, sendo apolar, não encontra afinidade com a parte polar do etanol. Se você misturar manteiga em etanol e agitar bem, parte da manteiga pode se dissolver, formando uma solução turva. No entanto, a maior parte da manteiga irá se separar do etanol e flutuar na superfície. Adicionar em um tubo de ensaio uma pequena quantia de manteiga e hexano e agitar. Em conclusão, a manteiga mais hexano. A manteiga é solúvel em hexano devido à similaridade de polaridade. O hexano não se dissolve na manteiga. O hexano é menos denso que a manteiga e flutuará sobre ela. Para análise de insaturação, utilizamos manteiga, margarina, óleo de soja, óleo de oliva e o reagente Rubio. Na análise de insaturação, adicionamos 1 ml de óleo de soja no tubo 1, 1 ml de azeite de oliva no tubo 2, uma pequena porção de manteiga no tubo 3 e uma pequena porção de margarina no tubo 4. Em cada tubo, adicionamos 3 gotas de mel de clorofórmio e agitamos. Na sequência, adicionamos 2 gotas de reagente de Rubio e observamos o que acontece na parte superior do tubo. O clorofórmio é utilizado como solvente para as gorduras, permitindo que o agente de Rubio entre em contato com as duplas ligações presentes nas insaturações. O reagente de Rubio contém iodo, que reage com as duplas ligações nas insaturações, formando um composto de adição colorido. A intensidade de cor proporciona a quantidade de insaturações presentes na amostra. Após observarmos, verificamos que o óleo de soja e o óleo de oliva geralmente apresentam cor mais intensa, indicando alto teor de insaturações. São óleos vegetais ricos em ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3 e ômega 6. Já a manteiga e a margarina podem apresentar cor menos intensa, ou até mesmo ausência da cor, indicando menos quantidade de insaturações. A manteiga é um produto de origem animal, enquanto a margarina é um produto industrializado, geralmente obtido pela hidrogenação de óleos vegetais, e a hidrogenação reduz o número de insaturações, tornando o produto mais sólido à temperatura ambiente. Esse experimento simples permite comparar o grau de insaturação de diferentes tipos de gordura, fornecendo informações sobre a sua composição e propriedades. O óleo de soja e óleo de oliva, eles apresentam maior teor de insaturação, e a margarina e a manteiga apresentam uma menor quantidade de insaturações. Agora irei falar um pouquinho de saporificação. Para fazer a saporificação, utilizamos óleo de soja, óleo de oliva, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio e uma solução alcoólica. A saponificação nada mais é do que uma reação que cria um sal orgânico e um álcool por meio de um éster de base inorgânica em uma solução aquosa. Em outras palavras, a mistura do éster é uma substância resultante da reação entre um álcool e um ácido, com uma base resulta em um sal orgânico, também chamado de sabão. Em um tubo de ensaio, colocamos 2 ml de óleo de soja e 5 ml de solução alcoólica de hidróxido de potássio. Colocamos em banho-maria e deixamos por 5 minutos. Após isso, retiramos e agitamos o tubo de ensaio. Repetimos o mesmo processo com o óleo de oliva. Colocamos 2 ml de óleo de oliva no tubo de ensaio. Adicionamos uma solução de hidróxido de sódio concentrado com álcool, 5 ml, e colocamos em banho-maria por 5 minutos. Essa reação da saponificação é uma reação que ocorre em 2 etapas. Primeiro, os triglicerídeos se dividem em 4 partes, transformando-se em 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerina. A segunda etapa é uma reação entre ácidos graxos e o álcali, para formar um sal que é o sabão. O aparecimento da espuma indica a presença de sabão pelo abaixamento de tensão superficial. Em termos gerais, a reação de saporificação ocorre quando um éster em uma solução aquosa de base inorgânica origina um sal orgânico e álcool. A reação da saponificação também é conhecida como hidrólise alcalina. Através dela é que se torna possível o efeito do sabão.
O teste dessa purificação identifica a presença de ácido gráfico. Para isso, colocamos uma amostra na presença de uma base como hidróxido de potássio e outra como hidróxido de sódio.